Você se muda para uma casa antiga e afastada da civilização, mas descobre que existe um mal no local, mas ele está em forma de brinquedos. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal, e eu estou de volta em bebê, e eu sou o EF, o esforço fracassado, porque com as burrices desse filme vai ser difícil, então vem comigo que vamos recapitular o filme Brinquedos do Terror. Então descabela o palhaço e bora pra história. O filme começa mostrando uma noite sombria, onde no meio do nada tem um orfanato e vemos que tem uma pessoa carregando um baú até a porta do local. E quando uma senhora vê, tem uma carta dizendo que no baú havia alguns brinquedos, e depois de alguns instantes escutamos pessoas gritando no desespero. E agora vamos para os dias atuais. E galera, já começo dizendo que nem pra saber o elenco do filme eu achei, pois esse filme é de baixa qualidade. E mostra uma família um pouco diferenciada, pois a mulher Jambo tem 2 filhos brancos de um casamento e o pai negão da canela fina tem uma filha de outro casamento. Traduzindo, já está começando tudo errado, porque eles ainda têm uma empregada com o carisma de uma porta que ajuda a cuidar das crianças. Eles estão planejando fazer uma viagem durante algumas semanas. O problema é que era para um lugar muito afastado, onde não tinha sinal de humanos e agora imagina de Wi-Fi. Durante o caminho eles estão conversando e quando a filha mais velha pergunta sobre onde eles estavam indo, ela diz que era um orfanato que ficou fechado por muitos anos. E como ela é mequetrefe, começa a pesquisar na internet antes do sinal acabar. Mas a mãe fica nervosa e manda entregar o celular. E galera, nesse começo vemos que o negócio vai ficar doido. E de graça, porque nesses filmes de baixa qualidade, o mochila de criança nem precisa ter trabalho. Depois de ficarem na estrada por algumas horas, eles chegam em uma grande casa e eles ficam impressionados com o tamanho. E lá tem outro negão da canela fina que se chama Emmett. E ele estava responsável por consertar a casa. E aqui vem alguns detalhes importantes, ou não, mas eles compravam casas antigas e reformavam para vender por um preço muito maior. E eu juro que já vi um filme com um roteiro assim e que terminou de forma ruim. Chegando em casa, Emmett diz que só não poderiam ir para o 3º andar, que ainda estava sendo reformado. E a mãe quer ir com as crianças para ver a casa, mas como eles estavam muito atarefados com a casa, pede para a babá levar. A irmã mais velha começa a andar pela casa para achar um quarto legal, e nisso ela encontra com TV e com videogame. O problema é que era um Atari, e quando ela olha pelo reflexo da janela, vê uma criança fantasma dizendo para ela fugir, e era só seu irmão com cara de bunda olhando, e tinha um brinquedo esquisito, e quando ela vai falar com a babá, ela só acha que a menina estava arrumando desculpas porque ela não queria estar ali. E galera, o filme acabou de começar e já foi de 8 a 80, porque normalmente isso acontece lá na metade do filme, quando 35 já faleceram. Elas encontram uma sala dos brinquedos e o local é macabro, com vários brinquedos velhos, e a babá começa a escutar coisas também, mas acha que foi só coisa da cabeça dela, e as crianças aparecem fazendo barulho, e no meio da sala tem um baú esquisito, e eles abrem pra ver o que tinha, e está cheio de brinquedos, e galera, nunca é uma boa pegar objetos e brinquedos assim do nada, porque pra dar treta é um palito, e quando a babá olha as crianças já estão agindo de forma estranha, com cara de pouca bosta. O negão da canela fina vai falar com sua filha pra saber como ela estava, e ela estava bolada pois sua mãe foi com o namorado pras Bahamas e deixou ela ali com o pai no meio do nada. E quando ele vai falar com a mãe, ela diz que vão ter que gastar um pouco mais do orçamento pra consertar a casa. E do nada cai um boneco. A menina está jogando videogame e como não tem nada pra fazer, está bom demais. O problema é que ela está distraída e está vindo uma aranha na direção da pipoca dela e ela acaba comendo. E o irmão aparece na porta e só fica olhando como se nada tivesse acontecendo. E ela está sufocando, mas a babá consegue a salvar. Durante o jantar, o clima está estranho e o menino não tira o capacete que encontrou no baú e começa a falar um monte de coisas estranhas e quando a irmã mais velha vai reclamar, ainda leva uma bronca. E depois, na hora de dormir, a mãe leva as crianças para a cama, mas mais uma vez ela precisa resolver algumas coisas do trabalho e a babá é chamada para cuidar delas. E ela diz que contaria uma história para eles dormirem e é dessa forma que vemos como crianças crescem com problemas psicológicos e com raiva dos pais. De madrugada, a babá escuta um som estranho e começa a andar pela casa. E quando chega na sala principal, está cheio de crianças no chão. E eram as antigas do orfanato. E quando ela pega um boneco de um bebê, parece que deram uma bicuda violenta e ela acorda assustada, pois era só um pesadelo. Mas por garantia vai no quarto das crianças e pega todos os brinquedos, mas na volta começa a ser atacada por algumas coisas e geral acorda. Mas ela diz que deve ter sido apenas um mugueço, mas
Mas agora ela sabe que tem algo de errado, que não está certo, e vai falar com a menina e ela mostra que descobriu que aconteceu alguma coisa no local, mas deu erro na pesquisa pois não tinha internet. De manhã as crianças continuam agindo de forma estranha, e depois saem da mesa, e elas começam a fazer traquinagens pois elas são mequetrefes, e começam a carregar aquele baú que estava na casa e começam a levar para o terceiro andar que estava com o piso quebrado. E pra mim o problema é que arrastando o baú vai arranhar o chão todo, e vai ver o preço para consertar isso, uma facada. Agora algumas crianças eu sei fazer de graça. Os brinquedos começam a se revelar e nesse momento eu me caguei de medo, pois era tanta baixa qualidade que comecei a chorar e quase quebro o cofrinho do meu filho para ajudar no orçamento. E a mãe e a babá escutam e correm para ver o que estava acontecendo. E chegando lá o piso começa a quebrar e várias coisas começam a voar misteriosamente, mas elas não percebem. E quando a mãe briga elas continuam com cara de poucos amigos até tirar o brinquedo delas e elas começam a agir como se nada tivesse acontecido. Emmett vai precisar ficar na casa pois começou a nevar forte, e ele diz que iria fechar a passagem para o terceiro andar enquanto eles arrumam tudo na sala, pois na manhã seguinte seria o Natal e a filha está jogando um jogo antigo onde o personagem se parece com Emmett. E galera, aqui vem um dos piores momentos do filme, pois ele escuta alguns sons no terceiro andar e acha que são as crianças, e começa a andar mesmo com o chão quase cedendo. E galera, ele está vendo alguns papéis jogados no chão e tá achando que aquilo é uma criança, com todo respeito, mas esse canela fina pediu pra dar uma falecida. Ele se assusta com o boneco e cai um buraco com uma farpa, e aqui vai começar uma correria muito louca, pois eles precisam levar ele para um hospital, porque se já estava difícil vender a casa porque várias crianças foram pro céu há 50 anos, agora imagina pra algo que acabou de acontecer. No caminho, o negão da canela fina percebe que tem um brinquedo no carro, mas continua dirigindo no meio do nada. E do nada o boneco levanta e começa a ir na direção do Emmett e baixa o espírito de funkeira no boneco, pois ele começa a dar surra de bunda na cara dele. E o negão da canela fina tá na mó paz, falando pra ele respirar e aguentar firme. E o maluco só tá na tremidinha do infarto e depois o boneco aparece na frente dele e ele acaba batendo. E agora que vem a grande revelação, que não é revelação pra ninguém, pois a mãe diz que naquela casa há 50 anos, várias crianças foram pro céu brincar com Deus, e por isso a casa estava abandonada, mas ela queria deixar essa história pra trás e ganhar dinheiro. E você pode ver que a treta tá aí, por isso que é melhor ser pobre. A única desgraça que você vai ter é ficar sem gás e comida, mas isso se resolve com os gatos da vizinha. Os bonecos acordam e começam a chamar todas as crianças dizendo que estava na hora da última festa, e como era Natal eles deveriam abrir os presentes, e diz que como tinham outros presentes que não eram deles, poderiam jogar fora ou destruir, e como eles são mequetrefes, eles começam a destruir tudo, mas a mãe chega na hora e agora o bagulho vai ficar doido, porque a chinela vai cantar, e eles dizem que foram os bonecos que mandaram, e é aí que pegamos essas crianças, porque se elas sabiam que foram os bonecos que mandaram, por que obedeceram? E quando a mãe vai olhar o macaco, ela o joga no fogo e ele começa a gritar, e com um efeito muito tosco a árvore de Natal começa a atacar geral. E galera, eu cheguei a um ponto nesse filme que deu até agonia de assistir, porque as crianças começam a seguir os bonecos e eles estão falando pra elas pularem da janela, e o único lado bom disso é que o negão da canela fina ainda está vivo. A mãe consegue subir no terceiro andar, mas o chão acaba cedendo, e agora ela precisava convencer os filhos a não pularem. E com todo respeito, mas essas crianças já perderam meu respeito. Enquanto a mãe está tentando atravessar o buraco no chão, a babá vai pelo lado de fora e sobe no andaime, e consegue tirar elas de perto da janela. Mas os bonecos começam a atacar, e ela começa a jogar para a irmã que estava perto do baú. E quando tudo parece que acabou, adivinha quem apareceu? Olha o macaco! E ela acaba caindo da janela e dá aquela falecida básica que todos nós conhecemos. E o filme termina com o negão da canela fina chegando porque ele voltou andando ao invés de buscar ajuda, e depois queimando os bonecos enquanto que eles vão embora. E nisso não faz muito sentido, porque se resolver um problema, agora podem ficar na casa, sem contar que vão ter que pagar a indenização para a família dos funcionários. Mas é isso, pessoal, mais um filme de baixa qualidade recapitulado, porque comigo não tem dia bom, só dia ruim mesmo, porque aqui
que a qualidade é diferenciada. Então se inscreve aí pra não me fazer sofrer sozinho, conto com a ajuda humilde de vocês. E bora, galera, é só deixar o like e se inscrever com o sininho ativado, que já fico aqui gostosinho, traumatizado, mas gostosinho. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!